Oi, eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos terceiros anos A e B. Para mim, hoje é dia 3 de junho e a gente vai dar início ao conteúdo do segundo trimestre. Então, vocês podem marcar aí no material de vocês, por favor. E a gente vai dar sequência nos nossos estudos de literatura. A gente vai tratar de um momento que se chama pré-modernismo, que ele é específico aqui do Brasil, e não é uma escola literária, mas um momento de transição entre aqueles movimentos literários que a gente tem ali na virada ali para o século XX. Então, a gente vai ter o realismo e o naturalismo na prosa e o parnasianismo e o simbolismo na poesia. Esses quatro movimentos acontecem simultaneamente. E vem o pré-modernismo, alguns autores dão outros nomes para esse período. No material didático de vocês, começa na página 83, o título que eles dão é Literatura Brasileira do Início do Século XX, porque em 22 a gente vai ter oficialmente o início do modernismo, então a gente está aí num período de transição. Esse momento da literatura ele é bem importante. A gente vai ter obras muito marcantes que vão preparar o público e, enfim, os autores estão se preparando para o que está por vir, que vai ser o modernismo. Então, a gente tem obras bem marcantes. Eu trouxe algumas aqui nessa capa do meu slide. A gente tem, em primeiro lugar, o Antônio Conselheiro, ali bem à esquerda, e a Guerra de Canudos, toda a formação ali do povoado de Canudos, que vai ser liderado por esse beato. A gente tem as formigas ali no meio, a saúva. Dessa época é a frase famosa: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E a gente tem à minha direita o Jeca Tatu, personagem famosíssima da época, criada por Monteiro Lobato, e que vai ser uma representação do caipira nacional. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do contexto histórico desse período, então. Os primeiros anos da República são agitados no Brasil. O Nordeste vai viver uma seca muito intensa e também vai ocorrer lá nessa região a Guerra de Canudos, por conta do Antônio Conselheiro e dessa galera que ele vai agrupar lá em Arraial de Belo Monte. No norte, a gente vai ter o ciclo da borracha. Então, a extração da borracha vai fazer com que essa região norte ela se torne conhecida pelo resto do país, porque até então ninguém falava desse lugar, não tinha grande relevância para o resto do país, porque não existia um conhecimento mais aprofundado desse lugar, e por conta do ciclo da borracha, muita gente vai para lá. O que vai fazer com que a região comece a ficar mais urbanizada, né? Vem o progresso para a região norte. A gente vai ter São Paulo vivendo o ciclo do café, né? O ouro negro. Então, vai ser o grande produto, a grande riqueza do país. E a gente vai ter a chegada dos imigrantes europeus que vão substituir a mão de obra escrava, né? Os escravos tinham ganhado a liberdade, então agora eles são substituídos por uma mão de obra que é considerada mais qualificada. E os negros, eles ficam abandonados. A gente tem nesse momento o início das favelas, porque eles são retirados dos grandes centros urbanos e são levados para as regiões mais periféricas. Então, a gente tem o início de várias favelas ali no Brasil. E uma grande mistura cultural, né? Porque a gente tem ali ainda as heranças dos índios, a gente tem toda essa herança africana e agora os europeus de diversos lugares diferentes vêm chegando, trazendo a sua cultura, os seus costumes, enfim, isso tudo vai formando o nosso povo. Então, quais foram as consequências
dessa proclamação da República. O que significou o Brasil se tornar uma república? A gente tem uma imagem aqui, é uma foto de um cortiço no Rio de Janeiro, no início do século XX, muito parecido com o nosso cortiço do Aloysio de Azevedo. A legenda da foto fala sobre a superlotação e as péssimas condições sanitárias. A gente tem uma ideia por causa do livro, né, que a gente leu. Então, a proclamação da República ela ocorreu em 1889 e, em termos de economia, não representou muita mudança para o Brasil. As famílias que viviam no campo, que correspondiam a 2/3 da população, continuavam sendo dominadas pelos grandes latifundiários, né? Dependiam deles, tinham que obedecer, enfim, prestar contas ao latifundiário. E os principais centros políticos e econômicos, eles passam por mudanças no seu espaço urbano. Então, é uma tentativa de embelezar as grandes cidades. Isso significa que a gente vai retirar as famílias mais carentes desses centros para que elas não apareçam, para que elas não enfeiem a cidade, e elas vão ser levadas para as periferias, dando origem a esses cortiços que vão crescer cada vez mais e se transformar em favelas. Como eu disse para vocês, o Brasil vai viver aí o ciclo da borracha, e a região norte vai começar a ser mais urbanizada, vai muita gente para lá por conta da borracha. E a Manaus vai viver a sua Belle Époque, também vai ter o seu momento de copiar a França, como o Rio de Janeiro já tinha feito, São Paulo. Então, lá no norte, eles também vão viver isso, como vocês podem ver na imagem. Aquele calor terrível e essa mulherada cheia de pano, puro vestido e tentando imitar os trejeitos das francesas. Com a abolição da escravidão, o que vai sobrar para o negro? O negro não tem mais ninguém que se responsabilize por ele. Ele vai ter que bancar o seu próprio sustento e vai sobrar para os negros as atividades mais difíceis, os piores empregos. A gente tem aqui duas imagens dessa virada aí para o século XX. A gente tem um vendedor ambulante no Rio de Janeiro e uma quitandeira no Rio de Janeiro também, ali finalzinho do século XIX, entrando no século XX. Então, isso é logo depois da abolição. E é nesse contexto que vai acontecer a Guerra de Canudos. Como que aconteceu tudo isso? O sertão nordestino é uma parte muito hostil do nosso país. É uma gente muito sofrida e muito abandonada pelas autoridades, pelo poder público. São os esquecidos mesmo, marginalizados e que vivem em condições muito difíceis de vida. Nesse cenário aí de miséria, de falta de acesso à educação, vai surgir uma figura mística, um beato chamado Antônio Conselheiro, que vai reunir essa gente toda carente e vai fundar no antigo povoado de Canudos um lugar chamado Arraial de Belo Monte, que vai ser uma sociedade cooperativista, que eles vão produzir ali todos juntos e eles vão começar a fazer muito sucesso. A partir do momento que eles conseguem produzir um pouquinho mais, pela primeira vez eles estão tendo um pouco de excedente, eles começam a vender essa produção para cidades vizinhas. Opa, finalmente, essas pessoas esquecidas, invisíveis, elas vão aparecer e vão começar a incomodar. Os grandes latifundiários vão se sentir ameaçados por essas cooperativas e vão querer que essas pessoas paguem impostos, enfim. E, na verdade, a intenção deles era sumir com essa gente toda porque eles representavam uma ameaça para os negócios. Finalmente, eles tinham aparecido, eles tinham conseguido produzir, e isso não era legal para quem era rico.
Aí o Antônio Conselheiro vai se incomodar com isso. Ele vai falar: não, até ontem a gente não existia, a gente era invisível, ninguém veio aqui para ajudar a gente. Tudo que a gente conseguiu foi com o nosso próprio esforço e não tem porquê a gente pagar imposto agora, se quando a gente precisou, o Estado nunca teve presente. E daí, Canudos começou a incomodar. Antônio Conselheiro foi tido como um inimigo da pátria, que precisava ser derrotado, precisava ser vencido. E daí, esse primeiro ataque a Canudos vai ocorrer ali bem no finalzinho do século XIX. As forças nacionais vão atacar, mas essa expedição ela não sai vitoriosa, ela tem que se retirar, porque as pessoas de Canudos elas oferecem resistência. Então, eles precisam se preparar para um ataque mais sofisticado. E daí isso foi parar em todos os jornais da época. Canudos era uma ameaça para a República. Tudo comunista, querem acabar com a República. E Antônio Conselheiro é tido como um inimigo do país, porque eles vão fazer resistência, né? Eles não estão dispostos a abrir mão daquilo ali, porque eles viviam na miséria total. Pela primeira vez na vida, eles tiveram um pouquinho de esperança e eles não iam abrir mão disso. E o governo ele vai sendo derrotado, então, e isso vai abalando a moral do governo. Eles precisam dar um jeito de vencer. Aí, em 1897, então um pouquinho depois ali, eles vão perder finalmente, né? O governo vai conseguir derrotar. Eles vão matar cerca, né, de 25 mil pessoas nesse conflito. Mas esses números, eles variam bastante conforme o historiador que a gente pega como base. E eles mataram todos os homens da cidade, porque eles não se entregavam, eles não desistiam. Então, eles tiveram que matar todos, porque eles não abriam mão de defender ali a sua terra. Sobrou um pequeno grupo de mulheres e de crianças, e todos os prisioneiros foram degolados. Então, acabou, exterminou com aquele povoado, com todo mundo que tinha lá. E quando a gente diz que eles melhoraram um pouquinho, que tinha um excedente, a gente acha, nossa, mas assim, era o mínimo, gente, para sobreviver. Eu trouxe aqui algumas fotos do período que são do acervo do Museu da República. A gente tem ali em cima uma foto que tem os membros da divisão de artilharia Canet, que era a arma considerada mais potente para a época. Ali na foto tem as matadeiras, que era o nome que eles davam para os canhões da época, os de última geração para a época, que foram essas matadeiras que foram usadas aí nesse último ataque a Canudos, quando finalmente eles conseguiram destruir o povoado. E embaixo a gente tem uma casinha, para vocês terem noção do que era a condição de vida dessas pessoas. É uma casinha de barro ali, ó. Eram nessas moradias improvisadas, muito simples, que essas pessoas moravam. Pela primeira vez, eles tiveram, assim, um pinguinho de dignidade, mas isso bastou para irritar as elites, os grandes latifundiários, e para eles já se sentirem ameaçados. E uma mudança ocorre no perfil dos moradores das grandes cidades, porque essa gente que morava na região urbana começa a se interessar muito pelas notícias. Então, os jornais, eles fazem muito sucesso, porque agora a gente tem novas tecnologias que auxiliam esses jornais. A gente vai ter a máquina fotográfica, que permite que eu coloque imagens reais nas minhas matérias, nas minhas notícias. E também o telégrafo, que vai ser super importante, porque tá acontecendo um conflito lá na região norte, na mesma hora, as pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, já estão sabendo, os grandes jornais já ficam sabendo na hora, e já podem preparar
para o dia seguinte, as bombas, as notícias, os furos jornalísticos. E as pessoas, elas vão tendo uma noção da realidade, assim, em tempo muito rápido. Acontece uma coisa hoje, amanhã todo mundo já está sabendo e já tem foto daquilo para mostrar a realidade factual das coisas. Então, existe uma mudança no perfil aí dos habitantes urbanos, eles começam a se informar muito mais. E é nesse contexto que surge esse momento da literatura que a gente pode chamar de pré-modernismo, que vem para responder a seguinte pergunta: como dar voz à diversidade de um país cada vez mais complexo? Porque o Brasil, na verdade, ele não é eles são vários Brasis ao mesmo tempo, com características muito diferentes, com os seus conflitos os mais variados possíveis. E como que a gente vai representar o Brasil na literatura sendo ele tão diversificado? Aí a gente vai conhecer agora os principais autores e obras desse período que tentaram, de alguma forma, representar o Brasil em toda essa sua complexidade e com a visão de mundo corrente ali no século XX. E a primeira obra que a gente vai analisar é Os Sertões, do Euclides da Cunha, narrador da Guerra do Fim do Mundo. Euclides da Cunha era jornalista e ele foi mandado lá para Canudos para fazer a cobertura jornalística dos confrontos. E ele vai ficar muito impressionado com o que ele vê por lá, porque antes de ir ele tinha uma visão de Canudos, ele realmente achava que o Antônio Conselheiro era bandido, que aquela gente que estava lá era tudo bandido. E quando ele chega e começa a fazer a cobertura jornalística, ele descobre que não é bem assim. E ele faz muitas anotações, ele faz muitos relatos, e daí depois ele acaba fazendo esse romance que mistura jornalismo também, que se chama Os Sertões, para relatar como tudo aconteceu. Esse livro é considerado a Bíblia da nacionalidade brasileira e ele vai trazer uma visão bem determinista. Ele vai dizer que as pessoas são desse jeito, as coisas aconteceram como aconteceram por causa do lugar onde elas vivem. Vivendo no sertão, naquelas condições, não tinha como elas serem diferentes, não tinha como elas terem um pensamento mais sofisticado, como desejar coisas melhores para elas do que aquilo ali mesmo. Isso é uma herança, né, das correntes científicas ali da virada do século XIX para o século XX, então ele vai ser muito influenciado pelo determinismo. Eu trouxe para vocês uma foto que é do final do conflito de Canudos, é quando eles renderam ali os últimos prisioneiros, praticamente só tem mulheres e crianças aqui nessa foto, porque os homens já tinham morrido todos. Ela é uma foto de 1897 e a gente vai fazer a análise dessa foto. Eu vou fazer as perguntas para vocês. Não precisa escrever essas perguntas no caderno. O legal é que vocês pensem a respeito delas, porque depois a gente vai ter todas as atividades escritas que vão estar na descrição do que é para vocês fazerem a partir desse vídeo dessa aula, tá? Então, vai ter várias para vocês fazerem por escrito. Essas aqui não tem necessidade, mas é importante que vocês pensem a respeito, que vocês analisem, que vocês procurem esses elementos nas imagens. Então, vamos para a primeira pergunta. Observe a fotografia. Ela apresenta dois grupos de pessoas, as que estão sentadas e outras atrás em pé. Como você caracterizaria esses dois grupos? Vou voltar lá na imagem, então, para vocês. Bom, como eu disse para vocês, esse grupo de gente sentada aí são as pessoas que ainda sobreviveram, os últimos que ficaram, os últimos prisioneiros. E lá atrás a gente tem as tropas do governo, são os homens de pé lá no fundo. Eles estão um do lado do outro, assim, meio que cercando essas pessoas. Então, é o governo e os últimos resistentes ali do arraial. A segunda pergunta. A foto foi tirada durante a Guerra de Canudos.
O conflito opôs os seguidores do beato Antônio Conselheiro e as tropas do governo federal. O que a aparência das pessoas sentadas sugere sobre a sua condição socioeconômica? Vamos voltar lá na imagem, então. A gente vê que são pessoas muito humildes, com pouca condição financeira. Elas estão com um aspecto muito triste, são magras, elas não se alimentam muito bem. Enfim, elas são extremamente desfavorecidas, né? Pertencem a uma classe muito baixa. E daí a terceira pergunta: apesar da má qualidade da foto, alguns rostos podem ser identificados em primeiro plano. Que tipo de emoção ou sentimentos esses rostos revelam? Vamos lá para a imagem novamente. Então, a gente tem ali uma cara de cansaço, de desespero, de desesperança também. Estão assustados, estão sem esperança nenhuma. Enfim, né? Foram derrotados e sabem que o que os aguarda é a morte. Perderam aí já os seus pais, os seus maridos, os seus irmãos, os seus filhos, porque os homens todos já morreram no conflito. Então, é a falta total de esperança. E então, é isso tudo que o Euclides da Cunha vai relatar na obra dele, Os Sertões, que ele vai publicar em 1902, portanto, bem no comecinho do século XX. E ele vai fazer essa obra para trazer a sua contribuição para as visões de sertanejo, assim como o romantismo já tinha feito anteriormente. Lembram que a gente analisou lá no segundo ano algumas obras românticas, lá no romance regionalista, que tratavam do sertão, que tentavam explicar o sertanejo de uma forma muito romântica. Então, agora a gente vai ter esse sertanejo sob uma perspectiva muito determinista, porque esse homem ele vai ser completamente moldado pelo ambiente onde ele vive. Ele é desse jeito rústico, forte, não demonstra os seus sentimentos. O sertanejo ele é duro, porque o ambiente onde ele vive é muito hostil e não permite que ele seja de outra forma. A gente não consegue visualizar o sertanejo com rendinhas, com frufrus. Ele é um cara que reflete, de certa forma, a paisagem, a geografia, a história do lugar onde ele vive. Então, é um romance, Os Sertões é um romance muito determinista. Ele vai tentar mostrar que o sertanejo ele teve que ser forte para sobreviver. E daí o livro ele peca um pouco justamente por isso, porque ele vai trazer uma visão estereotipada do sertanejo. Isso vai tentar ser corrigido depois pelos autores do modernismo, mas enfim, é o que tinha para o momento, já é um passo à frente, né? Já estamos evoluindo nessas representações dos brasileiros. E daí é importante estabelecer uma diferença entre o sertanejo do Euclides da Cunha, que é esse sertanejo do pré-modernismo, em relação ao sertanejo romântico, porque o sertanejo do romantismo, ele era muito embasado na teoria lá do mito do bom selvagem, do Rousseau, que vai dizer que o homem é bom por natureza e a civilização o corrompe. Aqui, o Euclides da Cunha vai mostrar que não é que o sertanejo é bom, ele é duro, ele é rústico por natureza, porque o meio moldou ele assim, desse jeito. E, assim, ele vai se apoiar naquelas correntes científicas do século XIX que são muito racistas. Então, ele vai, em muitos momentos, inferiorizar o sertanejo, vai dizer que ele é assim porque ele é de uma raça inferior, né? Então, nesse ponto, ele peca, isso vai ser corrigido depois em outras obras que a gente vai ter no modernismo e no pós-modernismo. E esse livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, ele fica ali num meio termo entre a literatura e a sociologia,
né? Porque ele não deixa de ser uma análise sociológica de um tipo, é um tipo social. Então, o Euclides da Cunha, ele vai construir um arquétipo. Arquétipo é um modelo, é aquilo que está ali dentro da tua mente, você para e pensa sobre aquilo, você acha que aquele pensamento é teu, mas na verdade aquele pensamento é um pensamento coletivo, aquilo ali foi sendo colocado na sua mente por meio da sociedade, do convívio social, porque é assim que as outras pessoas representaram para você aquele tipo de pessoa. Então, ele vai construir um arquétipo de sertanejo como um homem forte. Ele é o guerreiro, ele é o lutador, ele é transformado pela natureza e ele fica daquele jeito feio, entre aspas, porque a natureza do lugar também, entre aspas, é feia. E ele não foi contaminado pelo raquitismo neurastênico dos outros povos. O que quer dizer isso? Assim, explicando para vocês de um jeito bem simples, ele não tem a frescura que as pessoas que vivem na cidade têm, porque as condições de vida que ele teve não permitiram que ele tivesse esse monte de frescura, de rendinha, de frufru que quem vive na cidade tem. Ele é um bruto, um rústico. E isso também significa dizer que o sertanejo não está preparado, ele está fora do Brasil moderno. Não tem como inserir esse cara, essa mulher, essas pessoas do jeito que elas são nas cidades, nos centros urbanos, naqueles lugares do Brasil que estão mais urbanizados e que são mais modernos. Ele é um cara que ficou atrasado, né? Ele ficou para trás. Outro grande livro do momento vai ser Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que é escrito pelo Lima Barreto e que vai contar, por meio do Policarpo, como era a vida nos subúrbios cariocas. Ele vai falar muito da classe média, ele vai falar dos funcionários públicos da época, ele vai traçar vários tipos sociais. Ele vai falar dos professores, das moças que estão esperando o casamento, das fofoqueiras, da vizinha que vive espiando pela janela. Então, ele constrói vários estereótipos de tipos sociais. E a gente pode dizer que o Policarpo Quaresma, ele é um Dom Quixote moderno. Então, ele tem muito intertexto com o Dom Quixote, porque o Policarpo Quaresma, assim como o Dom Quixote, ele não vive no mundo real. Ele vive num mundo que é dos sonhos, que é um mundo ideal. Ele acredita demais nas pessoas, ele acredita demais na bondade. E com isso ele só se ferra na vida, vai dar tudo errado para ele, porque ele é bonzinho demais, ele confia demais nas pessoas. O livro vai contar a história do Major Policarpo Quaresma. Esse livro foi publicado em 1915. E o Major Quaresma, ele é um funcionário da Secretaria de Guerra. E ele é um visionário, ele é um cara que é super nacionalista. E daí a gente vai usar aqui um termo muito importante que se chama ufanismo, que é o orgulho exagerado de determinada coisa. Então, ele tem um nacionalismo ufanista, quer dizer que ele não vive na realidade, ele é muito orgulhoso do Brasil, ele tenta sempre ver o lado positivo do país, mas isso não se reflete no mundo real, isso só está dentro da cabeça dele. E ele vai ser uma tentativa de representar o que é ser brasileiro e como a gente, às vezes, não tem noção do nosso próprio país e acaba se iludindo. Aí, como é esse Major Quaresma? Ele é apaixonado por tudo que diz respeito ao Brasil. Então, ele conhece todos os rios, sabe o nome de todos, ele sabe as lendas, ele está interessado em estudar o Tupi-Guarani, porque ele acha que a gente deveria falar Tupi-Guarani, que era a língua local, ele acha que o português não reflete o Brasil, porque é uma língua que veio de fora, que foi importada. Ele gostaria que a gente migrasse para o Tupi-Guarani.
O que é uma loucura, né, gente? Porque não tem como. A língua tá aí, ela foi imposta. Foram séculos de imposição dessa língua e a gente não vai conseguir agora, por meio de uma lei, enfim, de uma regra, querer mudar essa língua. Então, ele é completamente fora do universo real. Mas ele conhece as músicas populares, ele gosta de tocar violão porque ele acha que o violão é um instrumento mais nacional. E daí, pelo fato do Policarpo Quaresma ser desse jeito, ele acaba sendo ridicularizado por todo mundo, pelos colegas, pelos familiares. Todo mundo acha ele um ridículo que não cai na real. E ele não consegue ter amigos, ele não consegue interagir porque ele é considerado o bobão. E nesse ponto ele também se aproxima muito do Dom Quixote do Cervantes. Então ele se decepciona com essas relações aí que ele tem aí nesse ambiente urbano onde ele vive. E ele resolve ir morar no sítio e ele decide que ele vai viver da agricultura, que ele vai cultivar itens da agricultura e que ele não quer mais contato com essa vida urbana. Logicamente que não vai dar certo. Lembra da salvinha lá na capa dos meus slides. As salvas vão comer tudo, ele não vai conseguir plantar nada, não vai nada para frente. E daí, como não deu nada certo, ele resolve partir para a guerra. Então, ele se junta às tropas do Floriano contra os rebeldes lá na Baía de Guanabara e vai defender a República. E não dá certo também, porque ele acaba sendo preso, ele é acusado de traição, e daí lá na prisão ele descobre que estão sumindo com os prisioneiros, que eles estão sendo executados, e ele resolve denunciar isso para as autoridades, porque ele acha que quem está fazendo isso é algum bandido, e ele descobre que são as próprias autoridades que estão mandando sumir com os prisioneiros. E eu vou ter que dar spoiler, mas porque esse final é muito importante. A história acaba com ele sendo fuzilado, né? Injustamente, porque ele denunciou uma coisa errada que estavam fazendo e ele se tornou uma pessoa perigosa porque ele sabia demais e ele acaba sendo fuzilado e morre como um traidor. E esse livro, ele é tão importante porque ele manda a seguinte mensagem: existe um sistema que estrutura a nossa sociedade, que ele tá aí para acabar com todos os sonhos, para não permitir que as coisas melhorem. O nosso país, ele é um fracasso porque existe um projeto de poder que deseja que ele fracasse, porque o país fracassando, as elites continuam se perpetuando. E eu acho esse livro super atual, ele poderia perfeitamente descrever o nosso momento histórico atual. Então, ele é um super livro, ele continua muito atual. E ele mostra isso, que não adianta sonhar, porque as pessoas vão te achar o ridículo se você fizer tudo certo, se você respeitar o país, se você respeitar os símbolos nacionais, se você se interessar pela nossa cultura, você vai ser ridicularizado e não vão te dar valor. E daí ele vai mostrar o quanto a nossa sociedade é hipócrita, o quanto ela é intolerante, o quanto ela é indiferente com os outros, individualista, e que realmente nesse meio é impossível a pessoa que tem boa índole ser bem-sucedido. O cidadão comum ele está condenado a se frustrar. E vamos para o terceiro grande livro do período, que é Urupês, do Monteiro Lobato. Urupês é um livro de contos que vai mostrar a decadência do café. Então, ele vai traçar um perfil do caboclo, lá do interior de São Paulo. E ele vai explicar que esse caboclo, ele vai ali para a terra, ele esgota todos os recursos daquele lugar como um parasita, e a hora que a terra não está mais boa, não dá mais nada,
ele se muda para outro lugar, ele migra para continuar tudo do mesmo jeito, tirando tudo que ele pode da terra e depois indo embora a hora que ela não é mais produtiva. Ele vai criar uma personagem que se chama Jeca Tatu, que vai marcar muito o século XX, principalmente essas primeiras décadas do século XX. O Jeca Tatu, ele representa toda a miséria, miséria assim não só financeira, miséria cultural mesmo, o atraso econômico do país, o descaso do Brasil com quem mora na zona rural, com as pessoas mais humildes. Então ele é desse jeito. O Jeca Tatu, ele é um preguiçoso, ele não se esforça, ele não quer melhorar, ele só quer mesmo o mínimo para sobreviver. Mas, de certa forma, o Monteiro Lobato vai mostrar que isso não é culpa dele. Ele foi criado assim, ele vive num ambiente que é assim, e se ele não tiver educação, se não tiver alguém que olhe por ele, se o governo não começar a olhar para essas pessoas, elas não vão conseguir sozinhas tomar consciência, de repente parar para pensar a miséria em que elas vivem. Elas não têm consciência disso. Quem deveria se responsabilizar por isso é o poder público. As autoridades deveriam levar a educação, levar saneamento básico para essas pessoas, dar dignidade para elas, para que elas pudessem tomar consciência do que é ser um cidadão e se tornar pessoas melhores, porque ele explora a terra porque também ele foi explorado a vida inteira, ele só sabe viver desse jeito. E também é mais uma personagem que está à parte do mundo moderno, civilizado, urbanizado. Ele é mais um dos atrasados. Ele é mais um esquecido. Ele está à margem da sociedade. Ele não está em condições de igualdade com quem mora nos centros urbanos. Ele é muito acomodado. Ele se submete a tudo que o patrão manda. Ele não tem força para lutar contra o sistema. Ele, em grande medida, nem se dá conta do quão opressor é esse sistema. A casa dele, ele constrói assim de qualquer jeito, ele não se importa, porque logo ele vai mudar para outro lugar mesmo, então ela não precisa ser muito bonita nem muito confortável. Ele não se preocupa em plantar uma árvore frutífera, por exemplo, lá onde ele mora, porque igual ele já vai se mudar dali mesmo, então ele não vai ter tempo de colher esses frutos, então não tem porquê ele fazer isso. Basicamente, esse caboclo do Monteiro Lobato, ele é um preguiçoso. Gente, mais uma vez, é uma visão super estereotipada. O Monteiro Lobato, ele é muito criticado hoje em dia por causa desse livro e outros que ele escreveu também, inclusive literatura infantil e infanto-juvenil. Tem várias críticas que a gente pode fazer ali. As personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem muito racismo, diversos tipos de preconceito, mas a gente tem que entender o Monteiro Lobato aqui nesse período em que ele viveu, o início do século XX, as pessoas pensavam assim, eram essas as correntes científicas que a gente tinha no momento. É por isso que os autores desse período vão refletir isso. É muito importante a gente ler Monteiro Lobato, conhecer, para a gente poder fazer a crítica e superar esse tipo de pensamento, para a gente não reproduzir esse tipo de ideia que ele veicula nos seus livros, porque o século XX precisa ser superado, né, gente? Nós não estamos mais no século XX. Então, o Jeca Tatu, basicamente, ele é o cara que ele é passivo diante do mundo. Ele só espera as coisas acontecer e o que ele tiver, se ele não tem o almoço, ele fica esperando a janta, que de alguma forma ela vai aparecer. Né? E ele mostra muito que isso é fruto do meio em que ele vive, do jeito como ele foi criado, e que isso, em grande parte, é culpa das autoridades que poderiam dar educação para ele, e saneamento básico e dignidade, e não dão. E por meio dessa personagem, o Monteiro Lobato ele quer mostrar que o trabalhador rural aqui no Brasil, ele é arcaico, ele tá fora da modernidade, ele não reflete esse mundo mais progressista.
e que, enquanto isso, as fazendas de café lá de São Paulo já se abriam para a modernização, mas ali no Vale da Parnaíba ainda não, né? Ainda não, eles ainda estavam atrasados. E o Monteiro Lobato, ele vai ser muito, muito, muito bem recebido pela crítica da época, pelos intelectuais. O pessoal vai ler isso e vai falar, é isso mesmo. Foi isso que deu misturar essa gente, essa miscigenação resultou numa galera preguiçosa. Então, esse pensamento muito preconceituoso, ele vai ali permear esse início do século XX. Vejam o que está se preparando para a chegada da Semana de Arte Moderna, que vai romper com tudo isso, né? Então, o Monteiro Lobato estava fazendo um super sucesso nessa época. E vejam que quando ele fala dessa miscigenação de uma maneira negativa, ele está falando da maior parte da população brasileira. Ele está querendo dizer o quê? Que a gente que é misturado, que é miscigenado, a gente é preguiçoso, a gente só fica esperando, a gente não corre atrás. Então, é extremamente preconceituoso, mas foi super aclamado na época. Ali a elite intelectual, que se achava muito branca, muito europeia, gostou, achou legal tudo que ele escreveu. Eu falei mal do Monteiro Lobato, mas o Monteiro Lobato tem o seu lado muito legal. Eu confesso que eu amo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu entendo muito aquelas bobagens que a Emília fala pra tia Anastácia como uma infantilidade. É pra mostrar que a Emília era ruinzinha mesmo. Pra quem conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque fez muito sucesso, a minha geração inteira leu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo depois na TV. Então, ele fez muito sucesso no século XX mesmo, e eu adorava. Ainda gosto, confesso para vocês que eu ainda gosto, apesar de eu não gostar dessas partes racistas, mas eu acho que elas precisam ser mostradas. Você tem que ler aquilo, você tem que conhecer, que é para você se chocar. É importante você se chocar. O que não é natural é você ler o Monteiro Lobato e falar, ai, que lindo que ela tá falando isso pra tia Anastácia. Você não tem que achar lindo, até porque é para mostrar o quanto que a Emília era danada. Ela era terrível. E daí eu trouxe para vocês aqui nos slides um conto do Monteiro Lobato que eu adoro. Ele é muito perfeito, na minha opinião, que se chama Negrinha. Eu não vou ler ele aqui para vocês, porque vocês vão ler os slides. Por favor, leiam ele inteiro, porque ele passa uma mega lição. E daí, quando a gente for corrigir os exercícios, quando eu for montar a aula de correção dos exercícios do livro e dos que eu vou passar para vocês, aí eu comento esse conto Negrinha com vocês depois que vocês tiverem lido e refletido a respeito dele. Eu acho esse conto aqui especialmente uma defesa do povo negro. Aqui ele quer mostrar o lado perverso do racismo. Então, muitas vezes eu leio Monteiro Lobato e eu consigo compreender que quem está dizendo aquelas coisas racistas, preconceituosas, por vezes não é o Monteiro Lobato, o autor, ou o narrador. Quem diz aquilo ali são as personagens. E muitas vezes aquilo tá dito daquela forma tão terrível justamente pra gente se chocar. Muitas vezes essa era a intenção dele, que a gente refletisse como aquilo ali era ruim. Mas, como eu disse pra vocês, o Monteiro Lobato é fruto do momento histórico dele, do pensamento corrente na época. E isso, em certa medida, influencia todas as pessoas. Nós também temos os nossos preconceitos que a gente tenta superar, mas que eles estão aí porque eles fazem parte da nossa sociedade e é uma luta diária para a gente superar isso. Então, por favor, leiam o conto, tá? Eu vou pular, então, todos os slides que tem o conto. É para ler, hein? Que depois eu vou comentar e eu desconfio que ele vai estar na prova. Tenho a impressão. E para fechar, a gente vai falar do Augusto dos Anjos. Esse autor é um autor
da poesia. Esse não escreveu prosa, escreveu poesia. Ele fez um livro de poemas chamado Eu e Outras Poesias. E o Augusto dos Anjos, ele é um cara que não tem como encaixar ele em lugar nenhum. Ele vai ter uma certa influência ali do simbolismo. Ele vai ler muitos autores da filosofia ali do século XIX, início do século XX. E ele é um cara extremamente pessimista, melancólico. Ele gosta de falar de coisa nojenta. Às vezes ele lembra para mim o ultrarromantismo em determinados pontos. Eu leio os poemas dele e eu vejo umas coisas meio parecidas com o ultrarromantismo. Mas ele também não é nada a ver com o ultrarromantismo, por outro lado. Mas nesse sentido dele gostar das imagens fortes e chocantes. E ele vai usar todo um vocabulário da biologia e da química para fazer poemas. E ele vai falar muito do aspecto biológico da vida. Então, ele não está preocupado com o transcendental, com a alma, com religião, nada disso. Ele quer falar da parte física, do que acontece quando a gente morre. Eu vou ler um para vocês. É um soneto, chama Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Ali naquele começo, quando ele fala que ele é filho do carbono e do amoníaco, tá falando da composição química do nosso corpo, né? Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Me lembra, inclusive, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente consegue fazer esse paralelo porque também ele fala do verme, que quando ele morrer, o que vai restar para o corpo vai ser isso, né? Que o verme já fica esperando ali para fazer o seu serviço. Muito bem, lindíssimos. Era isso que eu tinha para explicar para vocês. Vocês vão se divertir com as atividades. Esse conteúdo ele é bem rapidinho, ele é um conteúdo curto, porque são esses 4 autores que a gente estuda, essas 4 obras. O Augusto dos Anjos escreveu só esse mesmo. Os outros autores, o Euclides da Cunha, ele era jornalista, então as outras obras dele são jornalísticas. O Lima Barreto escreveu outros romances que também são importantes, mas assim, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é o mais importante, porque ele traça muito o perfil do brasileiro, como que o brasileiro, se ele for bonzinho, ele só se ferra. E o Monteiro Lobato também, ele escreveu muitas coisas importantes, mas o Urupês ali e o Jeca Tatu, eles são muito importantes para o momento. E aguardem que essa galera toda aqui do pré-modernismo depois vai, né? O povo vai criticar eles um monte quando vier o modernismo. E a gente vai tentar reconstruir aí algumas coisas e corrigir determinados preconceitos quando chega o modernismo. Vocês façam as atividades com bastante atenção. Depois eu vou gravar um vídeo com todas as correções e vou comentar com vocês o Conto Negrinha. Porque depois que vocês tiverem lido e pensado sobre ele, é mais legal para a gente comentar, para eu dizer para vocês quais são as minhas observações a respeito do conto. Beleza, gente? Bons estudos, até a próxima! Uma coisinha, deixa eu só falar para vocês. No material didático de vocês, esse conteúdo começa na página 83 e vai até a página 99, tá? Leiam com bastante atenção, porque ali tem complementos e ali vai falar de outras obras desses autores também. Beleza, gente? Beijos!